Fala galera, tudo bem? Agora a gente vai resolver a primeira questão de razões e proporções e ela fala o seguinte: uma herança foi dividida em exatamente duas partes, x, que é inversamente proporcional a 2, e y, que é inversamente proporcional a 3. Gente, como é que a gente escreve matematicamente um número que é inversamente proporcional a 2? Eu vou mostrar as duas coisas, tá? Eu vou escrever primeiro como seria ele se ele fosse diretamente proporcional a 2 e vou colocar como ele é inversamente proporcional a 2. Então vamos colocar assim, ó, x é diretamente proporcional, vou colocar prop, a 2. Beleza? Se a gente colocar que o x é diretamente proporcional a 2, a gente quer dizer que ele é um cara que é múltiplo do 2. Se ele é múltiplo de 2, ele é 2 vezes alguém. Se ele é 2 vezes alguém, eu vou colocar x é igual a k vezes 2. Ou 2 vezes k, se você preferir. Beleza? Ou seja, se a gente falasse assim, o x é inversamente proporcional a 2. Agora, ao invés dele ser k vezes 2, a gente vai colocar que ele é k sobre 2. Beleza? Então a gente vai dizer que o x vai ser k sobre 2. Beleza? Bom, Link, como é que funciona? Primeiro, o que é esse k? O k é uma constante, beleza? É um número múltiplo de 2, ele é 2 vezes alguém. Esse alguém a gente chamou de k. Inversamente proporcional a 2, ele vai ser k sobre 2. Então o que a gente tem que guardar? Que diretamente proporcional vai ser k vezes, inversamente proporcional vou colocar k sobre. Vamos fazer a mesma coisa com y, só que agora com 3. Então eu tenho agora que o y, ele é diretamente proporcional a 3. Se ele é diretamente proporcional a 3, gente, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser k vezes 3. Ele é 3 vezes alguém. Então eu vou colocar k vezes 3 ou 3k. Como agora é o y, então a gente vai colocar que o y é igual a k vezes 3. Mas a gente sabe que o y não é diretamente, o y é inversamente proporcional a 3. E aí, ao invés dele ser k vezes, ele vai ser exatamente k sobre. Eita, peraí. Escrever de novo. O y é inversamente proporcional a 3. Então, a gente tem que ele é k sobre 3. Ao invés de ser k vezes 3, ele vai ser k sobre 3. Beleza? Perceberam aqui a diferença? Então, ele vai ser k sobre 3. Agora, gente, a gente tem o total aí, ó. O que acontece, gente? A herança total dele, se ele dividiu a herança dele em duas partes, x e y, a nossa herança total dele vai ser x mais y. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse cara aqui e vou somar com esse outro cara aqui. Então, a gente tem que a nossa herança total é igual a x mais y. Beleza? Então, quanto vai ser essa herança, gente? Essa herança vai ser k sobre 2, beleza? Mais k sobre 3. Perfeito? O que eu preciso fazer agora, gente? Tirar o MMC entre 2 e 3, beleza? E aí, qual que é o MMC entre 2 e 3, gente? O MMC entre 2 e 3 é 6. Até porque eles são primos, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Vou multiplicar aqui o 2 e o 3, porque eles são primos. Vou botar esse traço aqui ruim mesmo. Então, aqui vai ser 6. E aí, aqui, como o MMC é 6, aqui eu tenho que multiplicar por 3, aqui eu vou multiplicar por 2. Beleza? Aqui 3, aqui 2. Em cima, gente, vai ficar como? Em cima vai ficar 3 vezes k, 3k, mais 2 vezes k, 2k. Beleza? Bom, e agora, gente? O que a gente tem aqui? 3k com 2k, a gente tem uma herança total de 5k sobre 6. Show de bola? Então, eu já sei quanto vale essa herança total em função... Essa aqui é a nossa herança. Eu já sei, então, quanto vale essa herança total em função do k. Beleza?
Pronto, eu já sei quem é o x, já sei quem é o y, já sei quem é a minha herança total. Vamos voltar lá na questão. Ele quer saber qual é a fração, qual é a parte que o x é dentro da herança. Então, olha só, gente, quanto que o x é dentro do total? Quanto que o x é dentro do total, que é x mais y. Então, é isso que ele quer saber. Quanto que o x é dentro do x mais y. Então, essa é a pergunta dele, gente. Como é que eu faço para calcular o x dentro do x mais y? É só substituir esse x e esse x mais y por esses valores de k que a gente colocou aqui embaixo. Então, vamos lá. No lugar do x, eu vou colocar k sobre 2. Beleza? E aí eu coloquei k sobre 2 no lugar do x. E aí eu vou colocar aqui embaixo meu denominador, que é o x mais y, que a gente já calculou aqui, que é 5k sobre 6. Beleza? Gente, como é que eu divido essas duas frações aí, gente? Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda, né? Assim que a gente divide fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. O inverso da segunda, gente, seria 6 sobre 5k. Beleza? Então ficou k sobre 2, que é a primeira, o inverso da segunda, 6 sobre 5k. E aí você pode simplificar agora, ou se quiser simplificar depois, você pode. Eu vou simplificar depois. K vezes 6, vou colocar 6k. E 2 vezes 5k, vou colocar 10k. Beleza? Pronto. Essa é a tua resposta. Só falta agora a gente cortar quem a gente pode cortar. Quem eu posso cortar aqui, gente? Eu posso cortar esse k aqui com esse k aqui. Sobrou 6 sobre 10, que eu ainda vou dividir por 2 em cima e embaixo. E aí você simplifica mais ainda. E aí a sua resposta fica sendo 6 dividido por 2 vai dar 3. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Beleza? Gabarito da questão, então, gente. Qual é a nossa resposta? O que sobrou aí pra gente? 3 sobre 5 vai ser a nossa resposta. Beleza? Gabarito da questão, gente. 3 sobre 5. A gente vem aqui agora e marca a nossa letrinha A. Beleza? Então, gabarito da questão, letra A. E essa foi a nossa questãozinha de razões e proporções. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente. E até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Questãozinha 2 de razões e proporções. E ela fala o seguinte. Admita que para escovar os dentes sejam necessários, em média, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, você vai gastar, em média, 11 litros. O que isso quer dizer? Ele explica para você, ó, havendo um desperdício de 10 litros. Então, eu tenho aqui, ó, um desperdício de 10 litros cada vez que você escova o dente, se você deixar essa torneirinha aberta. Isso a gente está falando de uma pessoa, uma vez. Então, vou escrever aqui para vocês o seguinte, ó, uma pessoa por uma vez, ela tem um desperdício de quanto cada vez que ela escova o dente, gente? Ela tem um desperdício de 10 litros. Beleza? Isso se ela escovar o dente uma vez ao dia. Se ela escovar o dente 3 vezes ao dia, qual é a minha proporção direta, gente? Se uma vez ela desperdiça 10 litros, 3 vezes ela tem um desperdício de 30 litros. Só que a gente está falando isso aqui de uma pessoa. Beleza? Essa foi a minha proporção. Agora eu vou ter o seguinte, ó. Uma pessoa desperdiça por dia 30 litros. Beleza? Isso é o desperdício diário se ela escovar o dente 3 vezes. Se eu pegar aqui 4 pessoas, quanto vai ser o meu desperdício, gente? É só multiplicar por 4. Então, meu desperdício vai ser de 4 vezes 30, não é isso? Que é igual a 120 litros. E aí você já está contando que essas 4 pessoas estão escovando o dente 3 vezes por dia. Porque esse amarelo aqui já está contando os 3 vezes ao dia. Esses 30 litros aqui já está contando os 3 vezes ao dia. E aí, quando você faz 4 pessoas, é só fazer 4 vezes 30, que vai dar 120. Então, esse aqui, gente, é o desperdício diário. Vou botar assim, ó. Diário
de 4 pessoas. Beleza? Esse aqui é o desperdício diário de 4 pessoas. Bom, agora como é que eu faço então para saber no ano, gente, né? E aí ele coloca aqui no ano que ele quer saber em 365 dias. Então, em 300, se em um dia eu tenho um desperdício, vou botar desperdício, né, de 120 litros, em 365 dias, como é que a gente vai fazer, gente? Você vai ter um desperdício de 120 vezes 365, beleza? Só pegar e aumentar 365 vezes, beleza? Então, é só fazer essa continha aqui agora. 120 vezes 365, vou fazer primeiro 12 vezes 365, tá? Se eu fizer 12 vezes 365, dá 4.380, beleza? Aumenta um zerinho por conta daquele 120 ali, e aí você vai ter um desperdício de 43.800 litros, beleza? Essa é a tua resposta, beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta. Gabarito da questão, gente, vamos procurar lá? Letra B, 43.800, beleza? Questãozinha de regra de 3, na verdade, ou de proporções diretas, se você preferir. Questãozinha tranquila de razões e proporções, perfeito? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de razões e proporções, e essa questão agora um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Então presta bastante atenção nela e eu vou bem devagar para a gente poder não perder nadinha dela. Ela fala o seguinte: um anel com 15 gramas de ouro, 16 quilates, significa que o anel tem 10 gramas de ouro puro e 5 gramas de uma liga metálica. Então vou escrever isso aqui, que isso aqui é o nosso início. Então qual é o nosso início aqui, gente? Peraí. O nosso início significa que você tem aí o 16 quilates. Vou colocar QL, tá, gente? O que seria 16 quilates? Significa que você tem um total de 15 gramas ao todo. E dessas 15 gramas, você tem duas saídas aqui. Uma que é para ouro puro, beleza? E a outra que é para metal. E aí dessas 15 gramas, a gente tem 10 gramas de ouro puro. E eu tenho aqui 5 gramas de metal. Beleza? Essa é a nossa situação inicial. E aí o que ele quer fazer, gente? Ele quer adicionar ouro nessa brincadeira para transformar isso aqui num final de 16 quilates. Então o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai fazer o seguinte: eu vou adicionar agora, eu vou somar a isso aqui. Vamos lá, eu quero adicionar ouro puro. Então vou colocar aqui, ó, mais X gramas de ouro. Beleza? Se eu adicionar X gramas de ouro, o que vai acontecer, gente? O nosso total passa a não ter mais 15 gramas. Passa a ter 15 mais X. Porque eu estou adicionando X gramas de ouro. Então eu passo a ter 15 mais X gramas. Desses 15 mais X, o que aconteceu, gente? Vamos lá. Se eu tinha... O que acontece, gente? Se eu tinha 10 gramas de ouro e eu adicionei X gramas de ouro, eu passo a ter 10 mais X gramas de ouro. E os metais? Eu não adicionei metal, gente. Se eu não adicionei metal, tinha 5 gramas, eu continuo com 5 gramas de quê, gente? De metal. Beleza? Então essa é a minha situação inicial. Quando você soma X gramas de ouro, você passa a ter essa situação final. E aí ele fala que nesse final aqui, você tem um ouro que não é mais 16 quilates, é 18 quilates. O que significa ser ouro 18 quilates? Aí eu vou colocar aqui para você, ó. O que significa ser um ouro 18 quilates, gente? Significa que você tem uma proporção. Olha para cá, gente, ó. Ele é considerado 18 quilates quando a proporção é de 3 gramas de ouro para 1 grama de metal. O que isso quer dizer, gente? Que você vai ter aqui ouro e metal. E esse cara aqui
tem que ser o triplo desse, ó. 3 gramas de ouro para 1 grama de metal significa que eu vou colocar aqui, ó, a cada K de metal, eu tenho 3K de ouro. E aí você passa a ter um total, né? Para você ter um ouro 18 quilates. Se eu tenho 3K de ouro e K de metal, você passa a ter um total de 3K mais K, 4K. Beleza? Então você passa a ter aqui 4K ao todo. E desses 4K você tem 3K de metal, desculpa, 3K de ouro e 1K de metal. Qual é a proporção que a gente observa num ouro de 18 quilates, gente? A gente percebe que num ouro de 18 quilates, o metal é K e o meu total é 4K. O que isso quer dizer, gente? Que o meu total é 4 vezes maior do que o metal. Não é isso? Então, de novo, eu entendi que agora, quando eu faço essa brincadeira aqui, que é a proporção verde que ele colocou aqui pra gente, eu entendi que o meu metal tem que ser K, total 4K, então o metal é 4 vezes menor do que o todo. Gente, se o metal, olha pra cá, nesse final, tem que ser 4 vezes menor do que o todo, como é que eu escrevo isso aqui, gente? Eu escrevo que o meu total dividido por 4 tem que dar o metal. Então, se eu fizer o seguinte, qual é a conta que eu vou fazer, gente? Se eu pegar o 15 mais x, que é o meu total, e dividir por 4, você vai encontrar exatamente a sua quantidade de metal, que é 5. Beleza? Eu também poderia escrever que esse cara aqui é 3 quartos desse, ó, 3K e 4K. Eu poderia escrever, ou eu resolvo isso, ou eu resolvo o seguinte, ó, eu posso dizer também que 10 mais x, beleza? É igual a 3 quartos de 15 mais x. Também poderia, não vou escrever aqui que não vai ter espaço, né? Mas eu também poderia, vou colocar aqui, ó. Eu também poderia escrever o seguinte, que 10 mais x é 3 quartos de quem, gente? Do meu total, que é 15 mais x. Beleza? Poderia resolver essa equação aqui também, gente. Também vai dar certo. Só que, ou eu digo que o ouro aqui é 3 quartos do total, então ou 10 mais x vai ser 3 quartos de 15 mais x, ou muito mais fácil, eu vou dizer que o metal é 1/4 desse. Então, se eu disser que o metal é 1/4 desse, é só pegar o total e dividir por 4, que vai dar o metal. Beleza? Então, ou eu resolvo até colocar esse cara para cá, ó. Botar para cá. Fazer assim, ó. Que aí a gente consegue pegar os dois mais fáceis. Beleza? Tanto faz, gente. Você resolve da maneira como você achar melhor. Qual equação você entendeu com mais facilidade, tá? Eu vou resolver a segunda, gente. Muito mais fácil do que a primeira, né? Então eu vou resolver essa aqui, ó. Como é que eu vou fazer aqui, gente? Passa esse 4 para lá multiplicando. Vai ficar como? 15 mais x é igual a 20, não é isso? Se eu passar o 4 multiplicando, vai ficar 15 mais x igual a 20. Gente, se 15 mais x é igual a 20, qual é o gabarito da questão, gente? X vai ser 20 menos 15, que dá exatamente 5. Beleza? Vê se é isso que ele está pedindo, gente. Pergunta é exatamente essa, ó. Quanto que eu adicionei de ouro, ó? Eu não somei aqui mais x gramas de ouro? Então, você adicionou mais 5 gramas de ouro. Perfeito? Gabarito da questão, gente. Agora, letrinha B de bola. Beleza? Então, questãozinha mais complexa, um pouquinho mais difícil, mas já caiu algumas vezes, tá? Na própria prova da UERJ. Se eu não me engano, já caiu umas 3 vezes em exame de qualificação, questões nesse mesmo modelo. Então, vale a pena você treinar aí para poder fazer questões parecidas com essa, porque tem chance grande de aparecer novamente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de razões e proporções, e agora ela fala o seguinte: casos de febre amarela desde 2017. Então ele fala que confirmados tem 779, suspeitos 435 e as mortes
nos casos confirmados é de 262. Beleza? Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortes e número de mortes de casos confirmados permaneça a mesma. Gente, vamos dar uma olhada no início dessa questão. E aí o início, a gente tem a seguinte situação. Vou botar aqui, ó, início. Beleza? Então, no início, eu tenho aí o número de mortes, beleza? Dividido pelo número de casos confirmados, que eu vou chamar de C. Perfeito? Então, mortes sobre casos confirmados. Então, inicialmente, eu tenho essa conta aqui, ó. Número de mortes, 262. E, inicialmente, eu tenho confirmados, 779. Beleza? Então, essa é a situação inicial. Agora, depois, minha situação final, a gente tem o seguinte. O número de mortos sobre casos confirmados, o que aconteceu, gente? Depois, no final, ele fala que todos os suspeitos foram confirmados. Se os suspeitos foram confirmados, os teus casos confirmados passam a ser 779, mais todos os suspeitos, que são 435. Beleza? Esses passam a ser seus confirmados. E agora você vai ter um novo número de mortes. Como você confirmou todo mundo, desses 435 aí, vai ter uma galera, né, que provavelmente pode morrer. Então, meu número de mortes passa a ser X. Antes, o número de mortes era, dentro dos confirmados, 262. E aí ele fala que essa razão entre o número de mortos e os casos confirmados permanece a mesma. Então, qual é a continha que a gente vai fazer aqui agora? A continha que a gente vai fazer é 262 sobre 779. Beleza? Igual a quanto, gente? A x sobre quanto? 779 mais 435, se eu não me engano, dá 1.214, desculpa. 1.214. Beleza? Pronto. Agora é só resolver essa proporçãozinha aqui, gente. Como é que a gente resolve essa proporção? Pô, Link, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Não, tem que fazer conta, gente. Não tem jeito. Então vai ficar 779 vezes x. E do lado de lá, 262 vezes 1.214. Beleza? Quem vai ser o meu x, gente? Vai ser 262 vezes 1.214 dividido por 779. Beleza? Então, a continha que a gente tem que fazer é essa aqui. Beleza? Vamos lá, vamos fazer essa continha agora. 262 vezes 1.214 faz aí. Vamos lá. 262 vezes 1.214. Beleza? Isso vai dar 318.068 dividido por 779. Perfeito? Resultado dessa continha aí, gente. Ele quer aproximado. Se ele quer aproximado, você não precisa fazer a conta exata, né? Porque ele fala na questão aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Estaria mais próximo de. Então, fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 408, alguma coisinha. Beleza? Como ele quer 408, alguma coisinha, essa aqui já é a tua resposta aproximada. Você não precisa saber quem é esse alguma coisinha. Beleza? Gabarito da questão, gente. Letra C de casa. 408 aproximadamente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, galera, tudo bem? Mais uma questãozinha de razões e proporções, e agora ela fala o seguinte. Bom, ele me dá uma tirinha em quadrinhos e fala, uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha, cada vez eu entendo menos de matemática. E aí o que ele fala, gente? Que onça e libra são unidades de massa do sistema inglês. E aí ele me dá aqui no enunciado uma equivalência pra gente, ó. 16 onças equivalem a uma libra. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou colocar aqui pra gente, ó. Onças. Peraí.
e libras. Beleza? Coloquei aqui as onças e as libras. E aí ele fala que 16 onças é equivalente a 1 libra. Aí ele fala 0,4 onças equivalem a quantas libras? Essa é a perguntinha dele. Gente, uma regra de 3 simples, né? É só montar essas duas proporções aí e multiplicar cruzado. Ó. Vai ficar 16 vezes x é igual a 0,4 vezes 1. E aí eu fiquei com 16x igual a 0,4. Quem vai ser o x, gente? Nosso x vai ser 0,4 dividido por 16, beleza? Como que a gente faz essa continha aí agora, gente? Bom, tem várias maneiras, né, de você fazer. Eu, como não gosto de trabalhar inicialmente com vírgula, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, beleza? Então, 16 onças equivalem a 1 libra, 0,4 onças equivale a quanto? Então, ficou 0,4 dividido por 16, multiplicando por 10 em cima e embaixo, vai ficar 4 sobre 160. Beleza? 4 sobre 160, gente, simplifica pra gente aí, ó, simplifica pra mim, na verdade, tá? Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, eu vou ter 1 sobre 40. Então, essa é a minha resposta, gente. Só que eu preciso saber dividir isso aí, como é que dá, como é que eu encontro o resultado de 1 sobre 40. Beleza? Como é que a gente faz essa continha aí, gente? Vamos fazer ela na mão mesmo, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por 40. Como é que eu vou fazer essa divisão aqui, gente? Ó, fazer o seguinte. Botar o tracinho de divisão aqui. A gente precisa saber dividir, né, gente? E vamos lá. Vou colocar... Como 1 não dá para dividir por 40, eu vou colocar 0, e vou aumentar um 0. Não dá para dividir. O que eu faço? Boto outro 0 aqui e boto outro 0 lá. Agora, 100 por 40 dá para dividir. 100 por 40 vai dar o quê, gente? 2. E aí, 2 vezes 40 dá 80. 80 para 100 falta 20. Beleza? 20 não dá para dividir por 40. Não posso colocar uma outra vírgula, porque já tem. Então, o que eu faço? Eu só aumento um 0. E 200 dividido por 40 dá exatamente quanto, gente? Vai dar exatamente 5. 5 vezes 40 dá 200. E agora sobra um zerinho aqui. Isso é uma das maneiras da gente dividir. Tem outras maneiras de fazer essa conta, beleza? Como que eu faço outra maneira, né, de fazer essa conta aqui? Outra maneira de fazer essa conta, se você quiser descobrir aqui o valor desse resultado, vou colocar aqui, ó. Como é que eu faço o resultado dessa continha aqui, ó? A gente vai pegar o seguinte, ó. Como é que eu faço essa conta, Link? Que eu estou com dificuldade de fazer. Vou multiplicar esse 0,4 sobre 16 por 10 em cima e embaixo. Beleza? Foi? Vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10. Beleza? E agora, o que a gente pode fazer, né? Na verdade, não vai adiantar muita coisa. Se você multiplicar por 10, vai continuar dando 4 sobre 16, não é isso? E embaixo vai continuar dando 4 sobre 160, então não vai adiantar muita coisa mesmo. Então, deixa desse jeito mesmo, vamos fazer desse jeito aí mesmo e tá ótimo. Deixa 0,025, que é o nosso resultado. Cadê? Ia fazer de outro jeito? Até tem outra maneira de fazer, mas não vamos precisar perder esse tempo, não. Isso aqui vai dar 0,025. Beleza? Vou colocar aqui embaixo. O gabarito da questão, então, gente, 0,025, que é 1 sobre 40. Gabarito da questão fica sendo a nossa letrinha C. Beleza?
Tranquilo? Então, uma regrinha de 3 simples. Acho que o mais complicado da questão, na verdade, não é montar a questão e simplesmente fazer a conta, que é 1 dividido por 40. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente. E até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de razões e proporções e mais uma questão tranquila, né, desse tema na prova da UERJ, que é o seguinte: ele fala que você tem uma etiqueta de peito de peru em que 0,256 kg custa 0,256 kg custa R$ 12,80. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o 0,2, vou botar para cá, né? Tá assim, o 0,256 quilos custando R$ 12,8. Beleza? Foi? E aí eu quero saber o seguinte: quanto custa 1 quilo? 1 quilo custa X reais. Beleza? Vou fazer essa continha. Se eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar X vezes 0,256 e do outro lado vai ficar 12,8. Beleza? Quem vai ser o nosso X, gente? O nosso X vai ser 12,8 dividido por 0,256. E mais uma vez, eu não quero trabalhar com esse monte de vírgula. Se eu não quero trabalhar com esse monte de vírgula, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1000 para esse 0,256 virar só um 256. Se eu multiplicar por 1000 em cima, vai ficar 12. Se eu aumentar uma casa, vai para 128. Se eu aumentar mais duas casas, 12.800. Embaixo, vou aumentar 3 casas, 256. Beleza? Então, a conta que eu tenho que fazer é essa aqui. E aí, se você perceber, gente, se você for malandro, você vai perceber o seguinte: eu consigo simplificar o 128 sozinho com 256. Um é múltiplo do outro. Ó. Vai ficar como se eu simplificar, gente? Vai dar 1 em cima. Beleza? 1, botar até vermelho, ó. Vai ficar 1 com 2 zeros, que é o que sobrou. E embaixo, o 256 vai dar 2. Né? Se você simplificar o 128 com 256, dá exatamente 1 sobre 2. Beleza? Ou seja, essa respostinha aqui fica mole da gente resolver agora, 100 dividido por 2, que vai dar 50 quilos. Beleza? E aí o gabarito da questão, né, a nossa resposta, fica sendo 50 quilos. Não gostei muito dessa cor não, azul, mas tudo bem. Vamos lá para a questão. Gabarito da questão, gente. Letra D, 50 reais. Eu botei 50 quilos aqui, né? Deixa eu apagar esse quilo aqui. Na verdade é 50 reais. Espera aí. Apagar aqui, ó. Botar pretinho de novo. E aí aqui a gente tem nossos 50 reais. Beleza? Gabarito da questão, letra D. Tranquilinha, mais uma questão de razões e proporções. Na verdade, mais uma regra de 3 simples e direta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente. Até a próxima questão. Fala, galera, tudo bem? Mais uma questãozinha de razões e proporções. Questão que fala da seguinte forma. Observe no gráfico o número de médicos ativos registrados no Conselho Federal de Medicina e o número de médicos atuantes no SUS para cada 1000 habitantes. Então ele me dá um gráfico para você entender ou ler esse gráfico aqui. E ele fala o seguinte: o SUS oferece um médico para cada um grupo de X habitantes. Então isso aqui também é bem importante. Vamos pintar isso aqui, porque isso aqui é importante. Pintei aqui. E aí ele fala o seguinte: na região norte, quanto vale o X? Vamos dar uma olhada então, gente, na região norte especificamente. Na região norte, ele fala que para cada 1000 habitantes, observa que esse gráfico aqui é dado para cada 1000 habitantes. Então eu tenho o seguinte, 0,66, olha para cá também, gente, ó, a gente está falando do SUS, e o SUS aqui, ó, é o azulzinho, beleza? Que eu estou pintando aqui. Então eu tenho o seguinte, eu tenho 0,66, que é o número de médicos,
para cada 1.000 habitantes. Então, qual é a minha proporção aqui, gente? A nossa proporção aqui nessa questãozinha é o seguinte. Eu tenho 0,66 médicos. Vou botar aqui, médicos. E aqui eu tenho habitantes. Beleza? 0,66 médicos para cada 1.000 habitantes é o que eu entendo no gráfico. E aí ele fala o seguinte, que o mesmo SUS, está falando do SUS, oferece um médico para cada X habitantes. Quanto vale o valor do X, gente? O que a gente precisa fazer aí? Ó? Multiplicar cruzado, né? Vou multiplicar aqui e multiplicar aqui. Beleza? Então a gente vai ficar com a seguinte continha aqui, gente. Vamos lá. Ó. Vou vir para cá, ó. Pro lado. 0,66 x é igual a 1 vezes 1.000, 1.000. Quem vai ser o x que ele está querendo, gente? Vai ser 1.000 dividido por 0,66. Beleza? Mais uma continha ruim para a gente fazer. Observa que a questão é bem fácil, mas as contas dela normalmente são chatinhas. Como a gente não quer trabalhar com vírgula, eu vou aumentar 2 casas em cima desse 1.000. Se eu aumentar 2 casas, vai para 100.000. E embaixo vai para 66. Beleza? E agora essa continha aqui que a gente tem que fazer, gente. Ó, 100.000 dividido por 66. E não tem jeito. Como é que faz essa conta, Link? Eu prefiro fazer o seguinte, ó. Eu prefiro fazer primeiro essa conta aqui, ó. 1.000 dividido por 66. Beleza? Se eu fizer 1.000 dividido por 66, eu vou encontrar o seguinte, ó. 1.000 dividido por 66 é mais fácil, né? Isso aqui vai dar 15,1 alguma coisa. Vezes 100, que são 2 zeros. Que é o que sobrou ali naquela conta. Beleza? Tá pontinho, né? Vou botar vezes mesmo. Dá 15,1 vezes 100. Pronto. Foi? E aí, aumenta 2 casas aqui, gente. Se você aumentar 2 casas, isso aqui vai ser aproximadamente 5, com mais uma casa, 1.510. Lembrando que isso aqui é aproximado, tá, gente? Por que é aproximado? Porque eu não fiz a conta exata, 1.000 dividido por 66. Se eu fizer 1.000 dividido por 66, isso aqui dá aproximadamente 15,1, tá, gente? Não dá exato 15,1. Deve dar 15,1 alguma coisinha, tá? Tá 15,1, pontinho, pontinho. Beleza? Então, a minha resposta é aproximadamente 1.510. Aí eu venho para cá, ó, 1.515, né? Uma aproximação um pouco maior aqui. Deve ter dado 1,15 e eu coloquei só 15,1. Beleza? Tranquilo? Gabarito da questão, então, letra D de dado. Lembrando que, mais uma vez, só a conta que pegou a gente aqui ficou um pouquinho mais chato e a interpretação desse gráfico nessa questão de razões e proporções. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha, questão 8 de razões e proporções. E a questão fala o seguinte: distância de frenagem é aquela percorrida pelo carro no instante em que o freio é acionado, até o momento que ele para. Então, o que ele está dizendo aí, gente? Quando você freia o teu carro, o que acontece? Ele ainda continua andando um pouquinho, né? Dependendo da situação, dependendo da força que ele está fazendo, né? E ele continua andando alguma coisinha. Essa distância é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, vamos para cá, que essa é a parte matemática que nos interessa. Ó. Ele está dizendo que a distância de frenagem ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade que o carro está desenvolvendo na hora que o freio é acionado. Bom, vamos lembrar. Quando ele é diretamente proporcional, ele é K vezes. Lembra daquele Kzinho, que é uma constante? Então, vou colocar aqui, ó, que a minha distância de frenagem, vou botar o meu Bzinho, ele é K vezes. K vezes quem, gente? O quadrado da velocidade. Então, V ao quadrado. Pronto. Já tenho aqui a minha lei de formação. Beleza? Com essa lei de formação, agora eu vou pegar esse pontinho aqui do gráfico para trabalhar. E vou substituir ele aqui.
Como é que vai ficar, gente? Vamos lá. No lugar do D, observa que nesse pontinho aqui, meu D é igual a 32. Então, no lugar do D, eu coloco 32. O K eu não tenho. A velocidade nesse ponto é 50, então vai ficar 50 ao quadrado. Beleza? Então, fiquei com a seguinte situação, que 32 é igual a K vezes 2.500. Quem vai ser o meu K, gente? Vai ser 32 dividido por 2.500. Beleza? Tranquilo? E aí eu posso deixar esse 32 sobre 2.500 aqui. Quando você faz isso, o teu D passa a ser o K, que é 32 dividido por 2.500, vezes V ao quadrado. Essa é a sua nova lei de formação, né? Que antes tinha um K, agora essa lei de formação passa a ser 32 sobre 2.500 vezes V ao quadrado. Beleza? O que eu vou fazer agora, gente? Vou até trazer isso aqui para cá, para a esquerda um pouquinho, para poder fazer conta na direita. Ele quer saber o que a gente vai fazer agora com essa velocidade quando você tiver com a velocidade de 100, que quer calcular o D, que é a distância. Então, o que eu vou substituir agora, gente? Esse V aqui por 100. Quanto vai dar o nosso D, gente? Vai dar 32 vezes o V ao quadrado, que dá 100 ao quadrado, dividido por 2.500. Beleza? Pronto, gente. Agora é só fazer essa continha aqui, ó, né? Isso aqui vai dar, vamos colocar mais conta aqui, 32. 100 ao quadrado vai dar 2 zeros e 2 zeros, dividido por 2.500. Beleza? Posso cortar, né? Quem a gente pode cortar aqui, ó? Posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. E aí eu fico com 3.200 dividido por 25. Beleza? 33.200 dividido por 25. Bom, vamos lá. 100 por 25 dá 4. 32 vezes 4 dá 128. Dá para fazer até de cabeça. Então, a distância de frenagem aí vai ser 128 metros. Gabarito da questão, gente. Letrinha C de casa. Beleza? Então, o que ele está pedindo, na verdade, é a letra C, que é a velocidade, a distância que ele percorre quando ele está numa velocidade de 100 km por hora. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, galera, tudo bem? Mais uma questãozinha de razões e proporções. E essa questão agora vai falar sobre uma proporção, só que com estudo de um infográfico, na verdade. E ele fala o seguinte: durante a atual pandemia de Covid-19, uma universidade realizou um estudo com 400 docentes sobre o ensino à distância, o EAD, e o ensino remoto emergencial. Parte dos resultados são dados nesses infográficos aqui. Então, observa o seguinte, gente. Primeira observação aqui, eu tenho um total de 400 docentes. Aqui está o meu total de docentes. Então, aqui eu tenho total de 400 docentes. Mas observa que eu tenho quantos bonequinhos aqui nesse meu infográfico, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 50 bonequinhos. Beleza? 50 bonequinhos, totalizando 400 docentes. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá, vou até pegar um bonequinho desse aqui para copiar. Cada bonequinho desse, observa o seguinte, eu tenho 50, beleza? Bonequinhos, cadê o bonequinho? Pronto, tá aqui. 50 bonequinhos, equivalendo a 400 docentes. Beleza? O que isso quer dizer, gente? Que 50 bonequinhos correspondem a 400 docentes. Um bonequinho só, corresponde a quanto, gente? Um bonequinho vai ser exatamente igual a 400 dividido por 50. Beleza? Então, nesse meu infográfico, cada bonequinho equivale ao que, gente? A 8, né? 400 por 50 é 40 por 5, que vai me dar 8 docentes. Beleza? Cada bonequinho são 8 docentes. Aí agora ele quer saber o seguinte: entre os docentes que consideram EAD, vou colocar aqui agora em rosa,
entre os docentes que consideram o EAD e o ERE como formas de trabalhos distintas. Vamos lá, gente, vamos olhar no meu infográfico aqui. Isso está aqui, ó, que consideram EAD e ERE formas de trabalho distintas, beleza? Agora, dentro dessa galera, a quantidade deles que não vislumbram a continuidade do trabalho de ERE após a pandemia. E aí eu tenho outra situação, que eu vou colocar em verde aqui. Observa aqui, quem é essa galera que não vislumbra a continuidade do trabalho de ERE após a pandemia? Essa galera está aqui em cinza, ó. Não vislumbram a continuidade do trabalho de ERE após a pandemia. Então, cada bonequinho cinza significa o que ele está pedindo na questão. E aí eu venho para cá, dentro do universo rosa, eu vou procurar quem é cinza. Dentro da galera que considera EAD e ERE formas de trabalho distintas. Essa é a primeira observação. Está dentro desse infográfico da esquerda. Agora aqui dentro eu vou procurar os verdes, que é a galera que não vislumbra a continuidade desse trabalho de ERE após a pandemia, que são os bonequinhos cinzas. São esses bonequinhos aqui, gente. Vamos contar quantos são? O que ele está pedindo na questão é exatamente isso aqui. Beleza? Então, o que ele está pedindo aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo? Beleza? Então, significa que eu tenho quantos bonequinhos cinzas aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, eu tenho 30 bonequinhos cinzas. Beleza? Então, eu tenho 30 bonequinhos desse. Perfeito? Então, a minha resposta significa que eu preciso descobrir quantos docentes são equivalentes a 30 bonequinhos. O que eu acabei de descobrir nessa proporção vermelha aqui, gente? Que cada bonequinho equivale a 8 docentes. Então, aqui eu tenho, na verdade, o que, gente? É só fazer a conta. 30 vezes 8. Beleza? Que vai me dar um total de 240 docentes. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu fiz aqui, gente? Descobri, primeiramente, quanto que equivale cada bonequinho ao número de docentes, fazendo uma proporção direta aqui, ó, 50 bonequinhos são 400 docentes, um bonequinho são 8 docentes. Depois ele vem para cá, ó. Quem é a galera que considera o EAD e o ERE formas de trabalho distintas? É essa galera do gráfico da esquerda. Dentro dessa galera da esquerda, os bonequinhos cinzas é quem não vislumbra a continuidade do trabalho de ERE após a pandemia. Aí eu contei quantos bonequinhos cinzas tem. Tem 30 bonequinhos. Na verdade, vou até botar aqui. São bonequinhos cinzas, né? Deixa eu copiar aqui. Só para não confundir. São 30 bonequinhos cinzas. 30 bonequinhos, 30 vezes 8, 240 docentes é a nossa resposta. E aí o gabarito da questão, gente, gabarito da questão fica sendo a letrinha C de casa. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha de razões e proporções, questão 10 da nossa lista. E ela fala o seguinte: o sistema solar é formado por planetas que apresentam diferentes acelerações da gravidade. Admita que um corpo solto em queda livre na Terra, a uma altura h, atinge a superfície do planeta com velocidade de 5 metros por segundo. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Primeiro dado matemático que ele fala aqui é o seguinte: a gente está falando da Terra e aí a gente está falando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Primeira observação. E aí eu sei que a Terra tem uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos guardar isso. Considere que um planeta P, o mesmo corpo é solto e ele atinge uma velocidade de 8 metros por segundo. Agora vamos para outra parte importante aqui. Né? Vamos para essa parte aqui agora que ele fala o seguinte: o quadrado da velocidade é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Então, como é que a gente escreve isso, tá, gente? Vamos lá. O quadrado da velocidade, então V ao quadrado. Se ele é diretamente, ele é K vezes. Ele é K vezes quem, gente?
a aceleração, que eu vou chamar de A. Beleza? Então, essa linha rosa aqui equivale a essa equação matemática. E aí, gente, a gente vai olhar para a Terra. O que a gente faz quando a gente olha para a Terra? Quando a gente olha para a Terra, a gente sabe que na Terra a velocidade é 5. Então, vai ficar aqui, ó, substituindo 5 ao quadrado. O K eu não sei. E a aceleração da gravidade na Terra é 10. Então, ficamos com essa equaçãozinha aqui, ó. Ficamos assim, então, gente. 25 é igual a 10K. O K vai ser quanto, gente? O K vai ser 25 dividido por 10, que dá 2,5. Olha que interessante, gente. Com os dados da Terra, eu descobri o valor do K. Se eu descobrir o valor do K, eu já tenho uma nova equação matemática. Eu já posso agora dizer, por exemplo, que o meu V ao quadrado ele é igual a 2,5 vezes a aceleração. Essa é a nossa relaçãozinha, né? A nossa lei de formação aqui, depois que eu descobri esse valor do K. Agora a gente vai ver esse planeta P. O que ele fala desse planeta P? Esse planeta P, ele atinge uma velocidade aqui, ó, quando ele cai do mesmo lugar, de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou colocar agora aqui em relação ao planeta P, substituir aqui esse V por 8, vai ficar 8 ao quadrado, é igual a 2,5 vezes a aceleração que ele não deu, ele só deu a velocidade. Então, ficamos com essa continha aqui, ó, 64 é igual a 2,5 vezes A. Quem vai ser o nosso A, então, gente? Só fazer essa conta agora. 64 dividido por 2,5. E aí tem várias maneiras de você fazer essa conta, né? Você pode fazer na mão, igual a gente sempre faz. Ou eu posso, o seguinte, como é um múltiplo de 10 fácil embaixo, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou multiplicar aqui por 4 para virar 10. E aí eu vou multiplicar por 4 aqui para virar o que for aqui em cima. Então vai ficar assim agora. Eita, fiz besteira. Mas vamos lá. 64 vezes 4 vai dar vezes 2, 128, vezes 2, 256. E 2,5 vezes 4 dá 10. Olha o que eu acabei de descobrir, gente. Que a aceleração desse planeta P vale 25,6. Beleza? Tranquilo? Então, esse planeta P tem a aceleração 25,6. Aí ele fala o seguinte: com base nessas informações, o planeta que apresenta a aceleração da gravidade mais próxima a do planeta P, ou seja, qual é o planeta que tem a aceleração da gravidade mais próxima de 25,6? A gente vai ter que procurar na tabela aqui, que ele deu, qual deles tem a aceleração da gravidade mais próxima de 25,6. E aí, gente, quem seria, né, mais próximo de 25,6? Júpiter, né? Que tem a aceleração da gravidade de 25. Então, gabarito da questão, gente. Gabarito da nossa questão, letra A, Júpiter. Beleza? Questão bastante interessante de razões e proporções. Bem interessante, tá? E um pouquinho complexa também. Questão de um nível pelo menos aí médio. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão.